Eu nunca entendi como chegamos a esse ponto. A cada dia, minha irmã, Clara, parecia se tornar mais cruel, mais distante e mais desprezível. Hoje, como se fosse uma sequência inevitável, aconteceu de novo. Mais uma briga. Ela não perde uma oportunidade de me humilhar. E pior, a minha mãe parece nunca perceber. Ou talvez ela até perceba, mas é mais fácil fingir que nada está acontecendo. Tudo é mais simples assim, não é? O jantar de hoje parecia ser como qualquer outro, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Eu deveria ter me preparado. Claro que deveria. Mas como se prepara para uma explosão que já se tornou rotina? Sentamos todos à mesa, o ambiente abafado pelo peso da indiferença. Clara, com aquele olhar entediado, sempre se sentando à frente como se fosse a estrela do show, enquanto eu me encolhia no canto, tentando ser o mais invisível possível. Minha mãe, como sempre, se concentrava mais em Clara, como se ela fosse a única que realmente importasse. A comida estava quente, mas o clima era gelado. Foi quando Clara, com um sorriso malicioso no rosto, me olhou e disse, como se fosse uma piada cruel: "Nossa, Ana, você vai continuar com esse ar de quem acabou de sair de uma caverna? Parece que você vive em outro mundo." Não me lembro de ter dito nada. Não me lembro de ter feito qualquer coisa que justificasse esse comentário, mas parecia que ela estava esperando justamente essa reação. Meu desconforto. Toda vez que ela me humilhava, o que eu mais queria era desaparecer, me encolher até não ser mais vista. Minha mãe olhou de relance sem dizer uma palavra, como se fosse uma piada interna que ninguém além de Clara e ela compreendesse. Eu queria gritar, mas não sabia como. Não conseguia. A raiva crescia dentro de mim, mas não encontrava saída. Era como um nó que se formava na minha garganta toda vez que olhava para Clara, e essa sensação de impotência me corroía. Por que eu nunca conseguia dizer nada? Porque sempre era eu a que se calava, a que não sabia defender a própria dignidade. Clara se afastou triunfante, como se tivesse ganhado uma batalha, e com aquele sorriso tão frio, começou a falar sobre o que faria no fim de semana, ignorando completamente minha presença. Ela estava sempre cercada por amigos, sempre sendo a estrela da casa, enquanto eu me tornava cada vez mais uma sombra. Eu, que sempre fui quieta, estudiosa e comportada, nunca parecia ser suficiente. Para minha mãe, Clara sempre foi a pessoa que fez tudo certo. Ela nunca precisou se esforçar, e isso me feria mais do que qualquer insulto. Clara era a filha que recebia elogios sem esforço. Era a que sempre estava no centro das atenções, enquanto eu passava despercebida. E assim, quando o jantar acabou, me retirei silenciosamente para o meu quarto, sem que ninguém percebesse. Fechei a porta atrás de mim e me joguei na cama, tentando controlar as lágrimas que teimavam em cair. Era um alívio estar sozinha, mas ao mesmo tempo, me sentia mais solitária do que nunca. O que tinha de errado comigo? Por que minha mãe nunca me via? Por que Clara era sempre a favorita? Fiquei ali, olhando para o teto, perdendo-me nos meus próprios pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe sempre me dizia que deveria ser mais como Clara. Era como se ela acreditasse que ser quieta e discreta fosse um defeito, que ser mais expansiva e sociável fosse o certo. Mas eu nunca fui assim, e não sabia como mudar isso. Clara não precisava mudar nada, porque ela já era perfeita aos olhos de todos. Mas eu não era. Eu nunca fui boa o suficiente. Pensava na minha infância, em como eu tentava agradar minha mãe. Eu era aquela criança que passava horas estudando, lendo livros, sem causar problemas, enquanto Clara estava fora, fazendo travessuras e trazendo a atenção sobre si. Minha mãe sempre dizia, com um sorriso bobo no rosto: "Clara, você é mesmo impossível." E ríamos. Mas no fundo, eu sabia que minha mãe achava aquilo engraçado. Eu sabia que, de algum modo, Clara tinha a chave para o coração dela, e eu era apenas uma espectadora, observando de longe, esperando que alguma vez, algum dia, ela me olhasse com o mesmo carinho. Mas esse dia nunca chegou. E de alguma forma, eu fui me convencendo de que era minha culpa. Talvez eu fosse chata demais, ou séria demais, ou simplesmente não fosse boa o suficiente. Eu me perguntava, noite após noite, o que havia de errado comigo. Por que eu não conseguia ser mais como Clara? Mais extrovertida, mais alegre, mais viva. Eu não sabia mais o que fazer para chamar a atenção de minha mãe, ou para que ela me visse de verdade. Eu só queria ser amada, da mesma forma que Clara.
mas parecia que minha existência não tinha a menor importância para ela. E Clara, bem, Clara não se importava. Ela estava se divertindo, rindo, e eu estava apenas tentando sobreviver a mais um dia. O mais estranho era que Clara sabia o que estava fazendo. Ela sabia o quanto me feriria e fazia de qualquer coisa uma piada. Naquela noite, quando ela pegou meu diário sem que eu visse, me senti invadida, exposta e, mais uma vez, impotente. Não conseguia me defender. Não conseguia fazer nada. Eu me perguntava como ela conseguia ser tão fria. Como ela podia rir de mim, zombar de mim e ir embora como se nada tivesse acontecido. Como minha mãe não via o que estava acontecendo? Como ninguém via? Me sentia invisível em minha própria casa. Como se a minha existência fosse um borrão, uma sombra ao fundo de uma cena que todo mundo preferia ignorar. Eu não era ninguém. Eu não era nada. Eu era só a irmã mais velha de Clara, e isso aparentemente era o suficiente para me apagar. A sensação de estar invisível, de ser uma sombra, se tornou tão comum que eu já nem sentia mais. Mas à medida que a noite foi se estendendo, eu fui me perguntando se algum dia isso iria mudar. Se algum dia, ao menos uma pessoa me veria. De verdade. Hoje foi um daqueles dias em que tudo parecia sair de controle. Não sei nem por onde começar. Às vezes eu realmente sinto que estou vivendo um pesadelo e que a qualquer momento vou acordar e descobrir que nada disso é real. Mas, infelizmente, isso é a minha vida. A cada dia, parece que sou mais ignorada, mais invisível. Clara, por outro lado, segue sua vida impune, como se nada de errado tivesse acontecido. E a minha mãe? Bem, a minha mãe está sempre do lado dela. Sempre. O café da manhã começou como qualquer outro. Clara, com aquela expressão fofa e encantadora, sendo o centro das atenções, enquanto eu tentava me esconder em um canto da mesa. Não era um segredo que eu não era a favorita de minha mãe, mas às vezes, parece que ela faz questão de me lembrar disso. Eu comia em silêncio, tentando não chamar atenção para mim mesma. Clara, com o sorriso de sempre, pegou o jornal da mesa, leu em voz alta uma manchete sobre uma celebridade, e todos riram. Todos, exceto eu. Minha mãe olhou para mim com um olhar de desdém, como se eu fosse a culpada por não participar da diversão. Mas o que me destrói de verdade é o modo como minha mãe simplesmente ignora o que Clara faz comigo. Ela não vê. Ou talvez ela escolha não ver. Já perdi as contas de quantas vezes Clara me fez mal e minha mãe, como se fosse normal, jogou tudo para debaixo do tapete. Ah, isso é só coisa de irmãs. Clara está apenas brincando, Ana. Sempre essa desculpa. Claro, não importa o quanto Clara me machuque. O que importa é que ela é a criança encantadora, a que sempre se sai bem em tudo. Eu sou a chata, a que está sempre reclamando, a que não entende o valor de uma piada. Hoje, por exemplo, quando cheguei à sala de estar, encontrei meu diário jogado no chão. Clara, com aquela expressão de quem sabe exatamente o que está fazendo, estava ao lado, sorrindo com malícia. Você não quer que ninguém leia seus segredos, né, Ana? Ela riu como se tivesse acabado de contar a melhor piada do mundo. Eu, horrorizada, peguei o diário e o segurei firmemente contra o peito. Não consegui dizer nada. O que eu poderia dizer? Clara sabia que tinha me atingido no ponto mais fraco. Mas minha mãe, que estava na cozinha, sequer levantou os olhos para ver o que estava acontecendo. Eu podia ver a fumaça da raiva subindo dentro de mim, mas a única coisa que consegui fazer foi correr para o meu quarto. No fundo, sempre soube que minha mãe nunca entenderia. Ela simplesmente não sabia o que estava acontecendo, ou não queria saber. Eu, a filha mais velha, a estudiosa, sempre tinha que ser a responsável, a filha perfeita, que não causava problemas. Clara, por outro lado, podia fazer o que quisesse, sem ser repreendida. Eu me esforçava tanto para ser boa, para ser a filha que ela queria, mas nada disso parecia importar. Clara destruía tudo que eu fazia, e a única reação que minha mãe tinha era olhar para ela com aquele sorriso indulgente. Não havia nenhuma palavra para mim. Não havia sequer um olhar de preocupação. E então vieram as brincadeiras cruéis. Não sei como ela tinha coragem de fazer isso, mas Clara encontrou uma nova maneira de me torturar. Ela sabia o quanto eu dependia dos meus óculos para enxergar o mundo. E um dia, simplesmente os pegou e os escondeu. Sem pensar nas consequências, sem se preocupar com nada, Clara fez isso como se fosse apenas uma brincadeira. Ah, Ana, você não vai conseguir achar os óculos, vai ficar cega para sempre. Ela riu,
como se estivesse apenas fazendo algo engraçado. Eu estava desesperada, vasculhando a casa inteira, enquanto minha mãe sequer perguntou o que estava acontecendo. Sequer levantou a cabeça para perguntar se eu estava bem. Clara estava se divertindo, rindo da minha dor, e eu me sentia cada vez mais inútil, mais sozinha. Eu não sabia mais o que fazer para chamar a atenção de minha mãe. Mesmo quando as coisas chegavam a um ponto insuportável, ela preferia fechar os olhos e fingir que nada estava acontecendo. Como uma criança que se recusa a ver o óbvio. Eu comecei a acreditar que talvez estivesse realmente exagerando. Talvez eu estivesse sendo muito sensível e Clara estivesse apenas sendo uma irmãzinha travessa, sem intenções de me machucar. Mas lá no fundo eu sabia que era mais do que isso. Clara estava fazendo de tudo para me destruir, para me fazer sentir menor. E a minha mãe, por mais que tentasse parecer que não via, estava sendo cúmplice de tudo. Eu estava começando a me perder. Não conseguia mais enxergar o que era real. Estava me tornando um fantasma na minha própria vida. Estudava para ser boa aluna, como sempre, mas minha mãe não dava a mínima. Eu ficava com a sensação de que nunca seria boa o suficiente, como se todo o meu esforço fosse em vão, como se eu estivesse gritando no vazio. E de algum modo, a dor se tornava mais forte a cada dia. Foi quando algo aconteceu. Era um dia comum, e eu estava na casa de banho arrumando minhas roupas quando Clara apareceu. Eu ainda estava um pouco atordoada pela manhã que havia tido. De repente ouvi um estalo, e então vi Clara se aproximando com um isqueiro na mão. "Vou fazer a minha irmã mais velha se divertir um pouco", disse ela com um sorriso malicioso. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela se aproximou de um monte de minhas roupas e, de forma completamente insana, começou a acender o fogo. A visão das chamas se espalhando sobre as minhas roupas foi como... Eu nunca imaginei que veria meu pai agir assim. Nunca imaginei que ele seria capaz de ver a dor que Clara me causava. Durante todos esses anos, parecia que ele estava sempre ausente, como uma figura distante, alguém que aparecia apenas para cumprir um papel, sem realmente entender o que acontecia dentro de casa. Mas naquele dia, tudo mudou. Foi tudo tão rápido, como se tudo tivesse acontecido ao mesmo tempo, e por um momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram de maneira dolorosa. Eu estava na sala, sozinha, tentando me recuperar de mais uma provocação de Clara. Minha mãe estava na cozinha, como de costume. E Clara, como se fosse a dona de casa, passeava pela casa com aquele sorriso de superioridade que me corroía por dentro. Eu tentei me ignorar, focando nos meus livros, mas o ambiente estava pesado demais para isso. O silêncio entre nós era ainda mais sufocante que qualquer palavra que fosse dita. E foi então que ouvi os passos firmes do meu pai vindo do corredor. Ele entrou na sala, olhou Clara e a repreendeu com uma frieza que me fez tremer. "Chega, Clara, eu não vou mais ignorar isso." Ele parecia mais sério do que nunca. Eu olhei para ele, incrédula. Era como se ele tivesse finalmente acordado de um longo sono. Ele não parecia mais o homem distante que eu conhecia, mas sim alguém que estava finalmente vendo a realidade à sua frente. Clara, por um momento, congelou. Mas logo seus olhos brilharam com aquele olhar desafiador, como se ela estivesse pronta para argumentar e justificar suas ações, como sempre fez. No entanto, meu pai não deu chance para ela. "Eu sei o que você tem feito com sua irmã e isso não vai mais ser tolerado. Já basta!" Ele gritou, a voz cheia de raiva e desgosto. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo uma onda de alívio misturada com confusão. Como isso estava acontecendo? Eu, que sempre esperei que ele visse a dor que eu carregava dentro de mim, finalmente tinha sido ouvida. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia entender o que havia mudado. Por que agora? Por que ele finalmente decidiu me defender? Ele me olhou então, e eu pude ver uma sombra de arrependimento em seus olhos. Mas o que mais me marcou foi o silêncio de minha mãe, que ficou na cozinha, sem nem mesmo sair para ver o que estava acontecendo. Ela sempre foi assim, uma espectadora, incapaz de intervir, de se posicionar de forma clara. Clara, com o rosto corado de raiva, tentou falar, mas meu pai a interrompeu novamente. "Não há mais espaço para desculpas, Clara. Você vai aprender a respeitar sua irmã, ou não vai mais viver aqui em casa. Eu não vou mais permitir que você destrua a vida dela." Ele parecia decidido, mas sua voz, agora mais calma, não deixava de transparecer uma dor que eu não conseguia identificar. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar daquela forma. Nunca o vi tão firme, tão protetor. Ele estava ali, em pé, na frente de Clara,
como um muro, impedindo que ela me ferisse mais. Mas no fundo, havia algo estranho no ar. Mesmo com meu pai finalmente tomando uma atitude, algo não parecia certo. Eu olhava para ele, tentando compreender o que ele realmente pensava. Será que ele sabia o quanto isso tinha me machucado por todos esses anos? Será que ele tinha finalmente se dado conta da extensão do sofrimento que eu vivi? Ou era apenas mais uma reação impulsiva de alguém que, por algum motivo, ainda não sabia como lidar com o que acontecia dentro de casa? Clara, por sua vez, estava visivelmente frustrada, mas também parecia desdenhar de tudo aquilo. Você não pode me controlar, pai. Não pode simplesmente vir aqui e me mandar embora. Você está exagerando. Ela falou com aquele tom desafiador, como se as palavras de meu pai não tivessem o menor impacto sobre ela. O pior é que, para Clara, nada tinha realmente um peso. Ela sempre fez o que quis, sempre manipulou as situações a seu favor. Agora ela tentava se mostrar como a vítima, como se estivesse sendo injustiçada. Mas o pior era que ela realmente acreditava nisso. Eu não consegui mais prestar atenção na conversa. Eu estava lá, mas minha mente parecia distante. Por que aquilo demorou tanto? Por que só agora meu pai se deu conta? Eu o observava e, ao mesmo tempo, me sentia como uma estranha na própria casa. Não conseguia entender o que estava acontecendo dentro de mim. O alívio era instantâneo. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de vazio tomou conta do meu coração. O que eu mais queria era que ele tivesse agido antes, que tivesse visto a dor que eu sentia. Mas, em vez disso, ele só viu tudo quando já estava destruída. Era tarde demais? E, como sempre, minha mãe se manteve em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Ela não se envolveu, não disse uma palavra sequer. Apenas observava, com uma expressão vazia no rosto. Era como se, depois de tantos anos, ela ainda estivesse protegendo Clara, ainda tentando justificar as atitudes dela, como se tudo fosse normal. O que me deixava ainda mais confusa era o fato de que meu pai, embora estivesse finalmente me defendendo, também parecia estar se afastando de mim. Ele não me abraçou, não me perguntou se eu estava bem. Ele apenas se concentrou em Clara, que continuava com aquele sorriso de desdém. Quando a briga terminou, meu pai saiu da sala, deixando Clara lá, em silêncio, com a expressão de quem sabia que, no fundo, não tinha perdido nada. Eu olhei para minha mãe, que ainda não tinha reagido. Ela não se moveu, não disse uma palavra. E naquele momento, eu entendi o que isso significava. Para ela, Clara nunca seria a culpada. Ela nunca seria capaz de ver o que Clara fez comigo. E pior ainda, ela nunca seria capaz de me ver. Eu me senti emocionalmente quebrada. Por um lado, meu pai tinha finalmente acordado, mas por outro, parecia que ele ainda estava distante, ainda não compreendia realmente o que estava acontecendo. Era como se ele tivesse feito a coisa certa, mas ao mesmo tempo, tivesse me deixado em um lugar de confusão emocional ainda maior. Eu queria gritar, queria saber por que tudo isso estava acontecendo agora, por que ele não percebeu antes, mas as palavras não saíam. E então, a realidade bateu. Eu não tinha controle sobre nada. Clara ainda estava lá, com aquele sorriso impune, e minha mãe, como sempre, não ia mudar. Eu estava sozinha, mais sozinha. Hoje, a carta finalmente chegou. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo, mas ainda assim, o momento me pegou de surpresa. Quando o carteiro bateu na porta e me entregou o envelope, senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma mistura de ansiedade e excitação. Eu sabia o que estava ali, eu sabia que a resposta era positiva, mas ver o papel na minha mão, o nome da universidade que eu tanto queria, foi como um sonho que finalmente se tornava realidade. Eu segurei aquele pedaço de papel como se fosse o bilhete para um futuro melhor, para uma vida que eu podia finalmente chamar de minha. Abri a carta com as mãos tremendo e, quando li as palavras "Parabéns, você foi selecionada para a nossa próxima turma com uma bolsa integral", a primeira coisa que senti foi um alívio profundo. Eu tinha conquistado minha chance. Eu estava indo para a universidade. Finalmente eu ia sair daquele lugar. Eu ia sair daquela casa cheia de sombras e expectativas irreais, onde eu nunca fui vista como alguém com potencial, apenas como a filha que não sabia se encaixar. Eu passei os olhos pela carta várias vezes, absorvendo cada palavra, mas no fundo sabia que a luta não seria fácil. Afinal, eu sempre soube que nada na minha vida seria simples. E quando olhei para o lado, vi Clara, que estava sentada no sofá,
fingindo que não tinha notado nada. Mas era impossível não ver o sorriso cínico se formando em seu rosto. Ela levantou os olhos da revista que estava folheando e, com aquele tom de sempre, disse: "É, Ana, parabéns. Mas você sabe, vai ser difícil. A faculdade não é para qualquer um. Você vai ver como vai ser complicado." Ela olhou para mim de cima a baixo, como se fosse a maior especialista em problemas. Clara sempre teve um jeito de diminuir tudo o que eu fazia, e esse momento não seria diferente. "Espero que você se adapte bem lá, porque, sinceramente, acho que você vai ter dificuldades, Ana." Aquelas palavras, elas doíam. Doíam mais do que qualquer outra coisa que ela já tenha dito. O que mais me irritava não era o fato de Clara tentar me desmerecer, mas o modo como ela parecia acreditar que sabia tudo. Como se eu fosse incapaz de alcançar algo grande, de conquistar algo por conta própria. Como se, por mais que eu me esforçasse, minha luta nunca fosse válida. E por mais que eu tentasse me convencer de que as palavras dela não tinham valor, a raiva borbulhava dentro de mim. Mas, ao invés de responder com raiva, como eu sempre fazia, eu simplesmente respirei fundo e me concentrei naquilo que importava. O que Clara pensava não iria me parar. Eu estava indo para a faculdade, eu estava conquistando algo que ela jamais conseguiria me tirar. Eu podia sentir uma força nas minhas veias, uma vontade de não deixar que aquele comentário de Clara me afetasse. Eu não precisava da aprovação dela para ser feliz, para ser bem-sucedida. Eu estava fazendo isso por mim. A relação com meu pai, apesar de ainda tensa, começou a melhorar aos poucos. Ele tinha se mostrado mais presente depois da confrontação com Clara, mas eu ainda não conseguia confiar completamente nele. Ele tentava conversar comigo, me dar conselhos, mas algo estava faltando. Ele nunca foi o tipo de pai que se aprofundava nos sentimentos ou nas questões reais da família. Era como se ele se contentasse com pequenos gestos de bondade, sem perceber o quanto eu ainda precisava de sua atenção verdadeira. Às vezes ele me olhava com uma expressão de arrependimento, mas não conseguia me dar o apoio emocional que eu tanto queria. Ainda assim, a cada conversa com ele, eu sentia uma pequena mudança. Talvez ele finalmente tivesse entendido que eu não era apenas uma filha obediente, mas alguém que precisava ser tratada com respeito, alguém que merecia ser ouvida. Claro, havia um grande abismo entre nós. Ele tentava se aproximar, mas eu estava fechada, ainda machucada pelo passado. O fato de que ele só havia percebido as coisas depois de tanto tempo ainda me doía. Ele dizia coisas como: "Estou feliz por você, Ana. Sei que você vai se dar bem." Mas eu não conseguia deixar de pensar que isso deveria ter acontecido antes. Por que foi preciso tanto tempo para que ele se preocupasse genuinamente? Eu comecei a me preparar para o que vinha pela frente. Eu estava decidida a deixar minha casa, minha cidade. Tudo o que me prendia a esse passado pesado. A faculdade era minha fuga, minha chance de começar de novo, de construir uma vida que fosse minha, sem os olhos de Clara sempre me observando, sempre me comparando. O pensamento de sair de casa me enchia de uma emoção agridoce. Eu sabia que seria difícil, que eu teria que lutar ainda mais para provar o meu valor, mas ao mesmo tempo, sentia um alívio imenso por finalmente estar indo para um lugar onde eu poderia ser quem eu realmente era, sem o peso das expectativas familiares. Eu me concentrei nos detalhes da preparação, a compra dos materiais, as entrevistas com a orientadora de carreira e a organização do meu quarto. Quando comecei a arrumar as malas, a sensação de que algo estava prestes a mudar tomou conta de mim. Eu estava prestes a dar um grande passo. Mas também havia uma sensação de perda, uma sensação de que, ao sair, eu estava deixando para trás uma parte de mim, uma parte da minha vida que nunca poderia ser recuperada. A casa onde cresci, a casa que sempre foi marcada pela tensão e pela falta de amor verdadeiro, estava prestes a ficar para trás. O dia da minha partida finalmente chegou. Eu sabia que meu pai e minha mãe estavam tentando disfarçar a tristeza, mas o que realmente vi foi uma indiferença que me cortou mais do que qualquer coisa. Minha mãe, que nunca demonstrou apoio ou emoção verdadeira, me deu um beijo na testa dizendo apenas: "Boa sorte." Eu não esperava mais do que isso, mas ainda assim, algo dentro de mim se quebrou. O que mais me machucava não era o fato de que ela não se importava o suficiente para expressar alegria ou orgulho, mas sim que, no fundo, eu sabia que ela sempre preferiu Clara. Ouvindo os barulhos da casa enquanto eu me afastava, senti uma paz inesperada, uma sensação de liberdade. Clara estava lá, como sempre, com aquele olhar cínico, mas eu não queria mais me importar com o que ela pensava.
Eu estava saindo da casa onde sempre fui a sombra, e eu estava pronta para criar meu próprio caminho. Eu sabia que a jornada não seria fácil, que a luta para me encontrar seria longa, mas finalmente eu tinha uma direção. Eu estava indo para um futuro que, pela primeira vez, parecia ser só meu. E enquanto dirigia em direção à universidade, a sensação de estar finalmente no controle me encheu de esperança. Eu não estava mais correndo para escapar. Eu estava indo em busca de um novo começo, um começo onde eu poderia ser a pessoa que sempre sonhei ser. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, o que estava por vir seria melhor do que qualquer coisa que eu tivesse deixado para trás. O dia da minha partida chegou, e como sempre, eu estava dividida entre sentimentos opostos. A casa estava silenciosa, quase como se a vida aqui dentro tivesse parado no momento em que eu decidi partir. Minha mãe não parecia se importar muito, além de me dizer um simples boa sorte. Clara, como de costume, me olhou com aquele sorriso sarcástico, como se estivesse me observando sair do que ela achava ser o lugar onde eu deveria estar. Eu não me importava mais. Não estava mais ali para receber aprovação ou validação. Estava saindo para construir a minha própria história, para tomar o controle da minha vida. Eu me sentei no banco de trás do carro, olhando pela janela enquanto as ruas da cidade iam ficando para trás. Meu coração estava pesado, mas ao mesmo tempo, um alívio imenso me envolvia. Durante anos, eu tentei me encaixar. Tentei ser a filha que minha mãe queria. Tentei agradar a todos, mas nada parecia funcionar. Agora, finalmente, eu tinha a oportunidade de ser quem eu realmente era. Eu estava indo para a universidade. Eu estava indo para um lugar onde eu poderia ser livre, onde não teria que carregar o peso das expectativas familiares. À medida que a cidade ficava mais distante, o vazio que sempre senti dentro de casa começou a diminuir. Mas, ao mesmo tempo, uma dorzinha de saudade surgia. Eu sabia que nunca mais seria a mesma pessoa que saía daquela casa. Ao mesmo tempo que estava deixando para trás as mágoas e os fantasmas do passado, também estava deixando para trás partes de mim que eram difíceis de soltar. Parte de mim ainda queria ser aceita, queria que minha mãe me visse, queria que Clara finalmente me tratasse com respeito. Mas isso já não importava. Eu tinha uma nova chance, e o que fosse do passado, eu deixaria lá. Cheguei à universidade e, logo de cara, tudo parecia um grande turbilhão. O campus, as pessoas, a sensação de estar em um lugar novo e cheio de possibilidades. Eu, que sempre me sentia deslocada, agora estava cercada por gente como eu. Jovens com sonhos, com novos começos. O primeiro dia foi uma mistura de ansiedade e excitação. Tudo era tão novo e, ao mesmo tempo, tão libertador. Não era mais sobre agradar ninguém. Era sobre ser eu mesma. Foi ali, entre livros e conversas casuais, que eu conheci Rafael. Ele era diferente de tudo o que eu já conhecia. Seu sorriso era tranquilo, sem pressa, como se ele entendesse que o tempo tinha seu próprio ritmo. Eu o vi pela primeira vez na biblioteca, sentado em uma mesa de canto, concentrado nos livros à sua frente. Ele não parecia se importar com nada ao seu redor, mas quando nossos olhares se cruzaram, senti algo que não soube explicar. Havia algo nele que parecia tão genuíno, tão autêntico. Ele sorriu para mim, e aquela sensação de insegurança que eu tinha nas pessoas começou a desaparecer. Nos próximos dias, começamos a conversar mais. O que mais me surpreendeu foi a maneira como ele me fazia sentir confortável em minha própria pele, como se eu fosse mais do que a menina que sempre esteve na sombra. Ele queria saber sobre mim, sobre os meus sonhos, e me escutava de verdade. Não era um tipo de amor impulsivo ou superficial. Era algo mais profundo, mais tranquilo, como se ele realmente quisesse me conhecer por quem eu era, sem máscaras, sem pretensões. Nos primeiros meses da faculdade, comecei a me abrir mais, a me permitir ser quem eu realmente era. O relacionamento com Rafael começou a florescer, trazendo para minha vida algo que eu nunca soubera o que era: amor genuíno. Ele não me olhava com críticas ou expectativas. Ele apenas estava ali, ao meu lado, me apoiando e me oferecendo uma estabilidade emocional que eu nunca havia experimentado. As palavras que ele dizia eram sempre simples, mas soavam como um abraço. "Você é forte, Ana. Eu vejo isso em você", ele dizia, e eu sentia uma paz interior que eu não sabia ser possível. O que eu mais gostei no começo do nosso relacionamento foi a sensação de ser aceita, sem precisar provar nada. Não era como nas outras relações, onde eu sentia que tinha que me encaixar ou fazer concessões para ser aceita. Com Rafael, eu era apenas eu, e isso bastava.
E com o tempo, essa sensação de aceitação foi me transformando. Eu deixei de me sentir como alguém que precisava de aprovação para ser feliz. Eu aprendi a me valorizar, a me respeitar e a acreditar que eu merecia o melhor. E então, a primeira noite que passei com Rafael aconteceu, quase sem aviso. Depois de semanas de conversa, risos e trocas de olhares, o momento chegou. A princípio, não estava em nossos planos, mas naquele momento, quando olhei para ele, algo no ar parecia diferente. Havia uma suavidade no jeito dele, uma tranquilidade que me dava a sensação de que não havia pressa, de que tudo acontecia no tempo certo. Nós não precisamos de palavras para entender o que o outro sentia. Quando ele me beijou, foi como uma confirmação silenciosa de tudo o que havíamos vivido até ali. A noite que passamos juntos, depois de todas as dificuldades que passei em minha vida, foi um marco para mim. Não foi apenas sobre a intimidade física. Foi mais do que isso. Foi sobre confiar, sobre se permitir ser vulnerável e ainda assim se sentir segura. Aquela noite representou o começo de uma nova jornada emocional. Eu não era mais a Ana perdida, a Ana que vivia em busca da aprovação de uma família que nunca me viu. Eu era Ana, uma mulher que começava a entender que o amor verdadeiro não estava em agradar os outros, mas em ser feliz consigo mesma, com a pessoa certa ao seu lado. Com Rafael, eu comecei a sonhar novamente. Sonhar com um futuro onde eu fosse dona da minha própria vida, onde eu tivesse o direito de escolher meu caminho, sem as sombras do passado me assombrando. Ele não sabia de tudo o que eu havia passado, mas sentia a intensidade da minha transformação. Não havia mais medo, não havia mais insegurança. Eu estava pronta para viver plenamente. Eu estava pronta para ser feliz. E enquanto a vida continuava a seguir seu curso, eu sabia que finalmente estava no controle. Não mais aquela menina que viveu à sombra da família, mas uma mulher que estava disposta a abraçar o futuro, a deixar para trás tudo o que me fazia mal. Eu estava pronta para reescrever minha história, para ser a protagonista da minha própria vida. E Rafael estava lá, ao meu lado, pronto para viver essa história comigo. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas pela primeira vez, não estava mais com medo de enfrentá-lo. Eu nunca imaginei que Clara voltaria. Depois de tudo o que aconteceu, pensei que ela teria seguido com a sua vida e que, de alguma forma, as coisas simplesmente se resolveriam com o tempo. Eu sabia que, para ela, eu sempre seria a irmã que não se encaixava, a que nunca compreendeu suas brincadeiras cruéis. Eu tinha finalmente encontrado paz, um espaço para ser quem eu era, longe da casa que me sufocava. Mas assim como tudo em minha vida, essa paz não durou muito. O retorno de Clara foi silencioso, como uma sombra se arrastando na periferia da minha vida. Eu estava em casa, na minha nova vida com Rafael, quando minha mãe ligou. A conversa começou como tantas outras, mas logo a voz dela soou diferente. Clara está querendo falar com você, Ana. Ela tem algo a dizer. Acho que vocês duas precisam conversar. As palavras ficaram pesadas no ar, como uma exigência disfarçada de sugestão. Eu sabia o que estava por trás dessa ligação. Era mais uma tentativa de Clara de reconstruir uma imagem que ela mesma havia destruído. Mais uma de suas manipulações. Eu não sabia o que fazer com isso. Durante tanto tempo, eu esperava que Clara chegasse a esse ponto. Ela sempre foi a estrela da casa, a favorita de todos. E agora, depois de anos, ela queria se desculpar? Não, não era assim que as coisas funcionavam. Clara não sabia o que era realmente se desculpar. Ela nunca havia entendido a dor que me causou. Como ela poderia, agora, achar que poderia simplesmente voltar e apagar tudo o que fez? Mesmo assim, eu acabei atendendo o telefone. E quando a ouvi pela primeira vez em tantos anos, a voz de Clara parecia diferente, menos arrogante, menos superior. Havia uma fragilidade que não reconheci nela antes. Ana, eu sei que fiz coisas terríveis. Sei que te machuquei muito. Quero me desculpar por tudo o que aconteceu. Eu fui uma idiota. Eu não sabia o quanto as minhas ações te afetavam. As palavras saíam com uma sinceridade que parecia real, mas algo dentro de mim não conseguia acreditar nelas. Eu sabia o que ela era capaz de fazer. Não podia confiar nela. Não depois de tudo. Clara sempre foi boa em dizer o que as pessoas queriam ouvir, mas eu sabia que suas ações sempre falavam mais alto do que suas palavras.
Suas desculpas soaram vazias, como se ela estivesse tentando fazer uma peça de teatro, não como uma verdadeira tentativa de se redimir. Por anos, ela me destruiu emocionalmente, fez minha vida um inferno, e agora ela queria que eu simplesmente a aceitasse de volta? Não, não era assim. Ela nunca entendeu o que fez, e agora eu estava em um ponto onde não queria mais entender. Naquele mesmo mês, nossa mãe organizou um evento familiar. Eu sabia que Clara estaria lá, tentando mais uma vez ganhar a simpatia de todos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Clara entrou na sala, com aquele sorriso doce e aparentemente arrependido, todos ao redor dela estavam acolhendo suas desculpas, como se nada tivesse acontecido. O ambiente estava carregado de uma falsa cordialidade, e eu, mais uma vez, me vi à margem. Todos estavam se deixando levar pelo charme de Clara, ignorando o que ela realmente era. Aquela cena foi como uma faca no peito. Vi Clara se aproximando de todos, rindo, conversando com um ar de quem finalmente se redimia de todas as suas faltas. Mas tudo o que eu sentia era raiva e repulsa. Eu vi além do sorriso dela. Vi as manipulações veladas, as mentiras ainda presentes em seu olhar. Para ela, tudo isso era um jogo, uma peça que ela estava tentando interpretar para retomar o controle. E o mais doloroso era ver minha mãe apoiando isso, como se a dor que ela me causou fosse algo que se pudesse apagar com um simples pedido de desculpas. Eu me afastei de todos. Fiquei observando de longe, vendo como Clara se movia com tanta facilidade entre as pessoas, como ela estava jogando sua cartada final para ser a favorita novamente. Mas eu não podia mais me deixar levar por isso. Eu sabia o que Clara era capaz de fazer. Eu sabia que as coisas nunca seriam diferentes. Não importava o quanto ela tentasse mudar sua aparência ou suas palavras, o que ela havia feito comigo estava marcado em minha alma e não podia ser apagado. Foi naquele momento que percebi que a relação com Clara nunca seria curada. Eu tinha tentado de tudo para encontrar alguma forma de reconciliação, mas o que ela sempre fez foi destruir minha confiança, pisar na minha dignidade. Não havia mais espaço para perdão. Eu precisava me afastar completamente. Clara, com todo o seu charme e manipulação, ainda era a mesma pessoa que me fazia sentir pequena, insignificante, e eu não podia mais viver nesse ciclo de dor. Claro, Clara não aceitou isso bem. Ela, desesperada, tentou me manipular mais uma vez. Quando as luzes do evento começaram a se apagar e todos começaram a ir embora, Clara se aproximou de mim, com aquele sorriso disfarçado de preocupação. Ana, você não pode continuar assim. A família precisa de você. Não podemos deixar que a distância entre a gente cresça. Você é minha irmã. Eu me importo com você. Você sabe disso, não sabe? Ela disse, tentando mais uma vez arrancar uma reação de mim. Mas eu não cedi. Não mais. Eu sabia o que ela estava fazendo. Era mais uma tentativa de manipulação. Eu olhei para ela, sem expressão, e apenas disse: Não, Clara, não é mais assim. Eu não sou mais a sua irmã que você pode manipular. Eu sou outra pessoa agora. E você não pode mais fazer isso comigo. Eu sabia que estava escolhendo a dor mais difícil, mas a mais necessária. Eu precisava me libertar dessa relação. Precisava cortar os laços, definitivamente. Clara, com os olhos marejados, ficou em silêncio por um momento. E eu vi que, mesmo com toda a sua capacidade de manipulação, ela finalmente estava percebendo que não tinha mais controle sobre mim. Eu não era mais aquela menina assustada que ela sempre usou a seu favor. Eu não precisava mais dela. Eu estava forte o suficiente para seguir em frente, sem olhar para trás. Eu me virei e, sem hesitar, caminhei para a porta. Não olhei para Clara novamente. Não precisava olhar. O que ela representava na minha vida estava morto, e eu estava finalmente livre de sua presença tóxica. Clara era uma parte do meu passado que eu tinha deixado para trás. E pela primeira vez, me senti realmente em paz com a decisão que tomei. Ela não tinha mais poder sobre mim. Ela não tinha mais nada que me fizesse voltar atrás. A vida parecia estar finalmente dando certo para mim. Eu havia me afastado de minha família, estava fazendo progressos na universidade, e com Rafael ao meu lado, parecia que o futuro estava se abrindo para mim de maneira clara e promissora. Ele era tudo o que eu sempre quis. Gentil, compreensivo, alguém que realmente parecia se importar. Eu me permitia, pela primeira vez, acreditar no amor, sem medo de que o passado se repetisse. Mas como sempre acontece comigo, a paz nunca dura.
O que eu descobri foi um golpe tão profundo que me fez questionar tudo o que eu sabia sobre amor e confiança. Tudo começou com uma tarde comum. Eu estava em casa descansando depois de um longo dia de aulas, quando ouvi o celular de Rafael tocando. Ele estava no outro quarto e o som da chamada me fez levantar e ir até ele, como qualquer pessoa faria. O que eu não esperava foi o que encontrei. O nome que apareceu na tela de seu telefone era o de Clara. Eu congelei por um segundo. Clara, minha irmã. Aquela que eu havia deixado para trás, que eu tentei esquecer, que causou toda a dor que eu carreguei por tanto tempo. Como ela poderia estar em contato com Rafael? Eu não sabia o que pensar. Meu coração começou a bater mais rápido, a ansiedade tomando conta de mim. Talvez fosse uma coincidência. Talvez Clara estivesse ligando por algum motivo qualquer, mas algo dentro de mim dizia que não era apenas isso. Sem conseguir resistir, eu peguei o telefone. A tela estava bloqueada, mas ainda assim, o nome de Clara estava ali, brilhando na minha frente, como um alerta. Decidi esperar Rafael sair do banho para perguntar. A sensação de inquietação era insuportável, mas eu sabia que não poderia deixar passar. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Quando Rafael saiu, viu que eu estava com o celular dele nas mãos. E imediatamente percebeu a mudança em meu olhar. Ele ficou visivelmente nervoso. "O que você está fazendo com o meu telefone, Ana?" Ele perguntou, tentando esconder o desconforto em sua voz. Eu não disse nada. Apenas entreguei o celular e o mostrei. Ele olhou para a tela e, por um instante, seu rosto ficou pálido. Mas logo ele tentou sorrir, tentando acalmar a situação. Clara me ligou para falar sobre um assunto da faculdade. Não tem nada demais." A explicação parecia forçada, mas eu quis acreditar nele. Eu não queria ver o que estava se formando dentro de mim, o que eu estava começando a perceber. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o que mais me assustava era o fato de que eu começava a desconfiar dele. E isso estava me destruindo por dentro. Mas a minha mente não estava tranquila. Algo estava errado, e eu não ia ignorar os sinais. Eu decidi esperar até que ele saísse novamente e, então, peguei seu telefone. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas a necessidade de saber a verdade era maior. Na tela de mensagens, a conversa com Clara estava ali, clara como água, cheia de trocas de mensagens em que se falavam de maneira íntima, como se fossem mais do que apenas amigos. Meu estômago virou, o coração disparou, e por um momento eu fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava vendo. Clara e Rafael estavam se comunicando de uma forma que não fazia sentido. As mensagens, o tom de voz nas palavras trocadas, as promessas, tudo aquilo tinha um significado que eu não podia mais ignorar. Não eram apenas conversas casuais sobre a faculdade, era mais. Era algo profundo, algo que eu não conseguia entender, mas que agora estava ali, diante de mim, destruindo tudo o que eu achava que sabia sobre Rafael. Quando Rafael voltou e me viu segurando o telefone, ele sabia que as coisas não iriam terminar bem. Eu não disse uma palavra. Não precisava. A verdade estava diante de mim. Ele tentou se justificar, como eu imaginava. "Ana, por favor, você está exagerando. Não é o que você pensa. Clara e eu não estamos fazendo nada errado. São só mensagens. Não é nada demais." Mas ele não parecia convincente. A dor em meu peito estava se transformando em raiva, e eu sabia que não podia continuar vivendo essa mentira. "Então por que você está falando com ela assim, Rafael? Você está me enganando! Está me mentindo!" Minha voz estava trêmula, mas firme. Eu não conseguia mais me conter. Eu havia dado tudo a ele, minha confiança, meu coração, e ele havia traído tudo isso. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de culpa, e pela primeira vez, eu vi a verdade em seu olhar. "Ana, eu sinto muito, mas sim, eu estava tentando esconder isso. Não queria te magoar, mas a verdade é que Clara e eu estamos mais próximos do que eu queria admitir." Eu não conseguia respirar. As palavras dele eram como facas cortando cada pedaço da confiança que eu tinha nele. Eu tinha sido traída por Clara, por ele, e tudo o que eu tinha construído em minha vida até ali estava desmoronando em cima de mim. O peso da traição era insuportável, e eu senti que meu mundo estava se quebrando. "Você e Clara? Não pode ser." A dor se espalhou por cada parte de mim, como uma dor física, impossível de ignorar.
As palavras saíam de mim, mas eu não sabia mais o que fazer com elas. O que eu devia fazer com isso? Como eu iria lidar com a dor que eu sentia? Como eu poderia continuar com Rafael, sabendo que ele havia se envolvido com Clara, a pessoa que sempre me destruiu? Eu senti o ódio crescendo dentro de mim. A raiva era maior do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Era como se eu estivesse em guerra comigo mesma, com eles. O que eu deveria fazer? Ficar? Perdoar? Não, eu não podia. Com o coração partido, eu olhei para ele pela última vez e disse: eu não posso mais. Eu não vou mais viver com essa mentira. Você e Clara, vocês me destruíram. Eu não quero mais nada disso. Eu vou embora. Não tem mais como voltar atrás. Eu me virei e fui embora. Não precisava ouvir mais nada. As palavras de Rafael se perderam atrás de mim enquanto eu deixava a casa, a vida e tudo o que eu havia acreditado para trás. A decisão estava tomada. Eu não queria mais nenhum laço com ele, nem com Clara. Eles não mereciam mais nada de mim. Quando voltei para o meu apartamento, tudo parecia vazio. Eu estava sozinha, mas, de alguma forma, essa solidão parecia ser o único caminho possível. Eu não sabia como eu iria seguir em frente, mas sabia que não podia mais ser parte da vida deles. Eu estava quebrada, mas também estava determinada. Não mais para eles. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era aprender a me reconstruir, sem eles. Eu nunca imaginei que a liberdade fosse ser tão doce. Eu sempre pensei que a paz seria algo distante, algo inalcançável, algo que eu só experimentaria depois de passar por um grande sacrifício. Mas, na verdade, a paz veio quando eu finalmente decidi deixar para trás tudo o que me prendia. As sombras do passado, as expectativas dos outros, as manipulações que me definiram por tanto tempo. E agora, de repente, eu me vi em um espaço onde eu finalmente podia ser quem eu era, sem medo, sem culpa, sem a necessidade de agradar ninguém. Depois que deixei Rafael, tudo parecia um turbilhão. Mas em algum lugar no meio do caos, eu encontrei um ponto de clareza. Eu percebi que tinha que parar de procurar validação no olhar dos outros, especialmente em pessoas que não viam o meu valor. O divórcio foi um passo doloroso, mas também necessário. Durante anos, me vi tentando encaixar um pedaço quebrado em uma moldura errada, tentando fazer uma relação funcionar, mesmo quando as rachaduras eram evidentes. Agora, com Rafael fora da minha vida, eu finalmente consegui enxergar o que sempre me impediu de ser inteira. Eu mesma. A cada dia, minha mente se liberava das correntes que me mantinham presa. Eu estava começando a perceber que, sem as pessoas que haviam me ferido, sem as expectativas de uma família que nunca me entendeu, eu poderia finalmente ser eu mesma. Não havia mais ninguém para agradar, não havia mais nada para provar. Eu era a única responsável pela minha felicidade, e isso, por mais assustador que fosse, também era a coisa mais libertadora que eu já tinha experimentado. Claro, isso não significava que tudo fosse fácil. A relação com meu pai, por exemplo, começou a melhorar lentamente, mas de uma forma que eu nunca imaginei. Ele tentou se aproximar mais, me convidando para almoços e conversas que por muito tempo pareciam impossíveis. Eu ainda o via com um olhar cauteloso, com a sensação de que ele estava tentando compensar o tempo perdido. Mas ao contrário do que aconteceu com Clara, eu não queria mais cobrar dele. Eu o aceitaria pela pessoa que ele era, mas sem me permitir ser arrastada pelas velhas dinâmicas familiares. Eu não queria mais ser a filha submissa que ele tanto idealizou. Eu queria ser apenas eu, não uma sombra de suas expectativas. O que aconteceu entre nós foi algo lento e gradual. Eu aprendi a perdoá-lo, não por ele, mas por mim. O perdão não era um presente que eu dava a ele, mas uma forma de me libertar da raiva que eu carregava. Eu não precisava dele para ser feliz. Eu não precisava da sua aprovação para ser válida. E isso era uma grande descoberta para mim. Eu ainda o amava, mas mais do que isso, eu me amava agora. Em minha vida profissional, também comecei a encontrar um novo propósito. Algo que sempre esteve em mim, mas que eu nunca havia dado espaço para florescer. Eu comecei a me dedicar com mais afinco aos meus estudos e a desenvolver minhas habilidades em áreas que sempre me interessaram. A carreira que eu comecei a construir se tornou mais do que apenas uma forma de escapar. Ela passou a ser uma extensão do meu verdadeiro eu, da minha identidade sem amarras. Pela primeira vez, senti que estava fazendo algo que era meu, sem depender da opinião de ninguém. Eu tinha o controle. A vida pessoal, que antes estava marcada por dúvidas e relacionamentos complicados, agora se abria para novas possibilidades.
Eu comecei a entender que o meu valor não estava em como os outros me viam, mas em quem eu realmente era. Eu me permitia explorar minhas paixões, meus interesses e fazer coisas que sempre quis fazer, mas que nunca tive coragem de tentar. Eu viajei para lugares novos, fiz novas amizades e me reestabeleci como uma mulher independente, cheia de sonhos e de planos. Tudo o que antes parecia ser impossível agora era um horizonte aberto diante de mim. E embora as cicatrizes do passado nunca desaparecessem completamente, eu aprendi a carregá-las com mais leveza. Elas não definem quem eu sou. Elas são apenas lembranças de onde estive. Não mais um fardo, mas uma parte da minha jornada que me fez mais forte. Em um dia comum, quando eu estava deitada na cama, olhando pela janela para o sol que começava a se pôr, percebi que finalmente estava em paz. Eu não precisava mais de ninguém para me dizer que eu era boa o suficiente. Eu já sabia disso. Eu já me sentia inteira, sem as expectativas de ninguém para me limitar. A liberdade era algo que eu finalmente tinha conquistado. Agora, olhando para o futuro, eu me sentia pronta para qualquer coisa. O caminho à minha frente estava cheio de possibilidades, e eu estava pronta para caminhar por ele, sem medo. Não mais uma sombra no fundo de uma casa cheia de expectativa, mas alguém que estava livre para ser quem sempre quis ser. Eu tinha finalmente libertado minha alma, e não havia mais nada que pudesse me impedir. Eu sorri para mim mesma, sentindo uma paz profunda dentro de mim. O passado já não me controlava mais. Ele não tinha mais poder sobre mim. Eu era a dona do meu destino, e pela primeira vez, estava completamente pronta para viver minha vida, sem arrependimentos, sem medos. O futuro era meu para conquistar, e eu estava pronta para abraçá-lo com tudo o que eu tinha. Eu finalmente estava livre.